Fala galera, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito polêmico, por isso que hoje nós temos um vídeo extra aí, que é sobre a questão das pessoas transgênero, se elas podem ser madrinhas ou padrinhos de batismo, e também se elas podem ser batizadas na Igreja Católica Apostólica Romana. Então você já deixa o like aqui, assiste o vídeo até o final, porque é um assunto muito importante e que precisa ser tratado com calma e atenção. Combinado? Pede aí para o Espírito Santo abrir sua cabeça, sua alma e os seus ouvidos. Então nós vamos iniciar aqui com um trecho do vídeo do Padre Paulo Ricardo, é um vídeo de 11 anos atrás, ele fez em 2012, mas ele já respondeu esse tipo de dúvida lá no canal dele, tá bom? E então é super atual, vou passar o trecho aqui para nós assistirmos. Foi exposto um problema para a equipe da Pastoral do Batismo, que um casal de homossexuais procurou um dos membros da comunidade para saber se poderiam ser padrinhos de uma criança no batismo. Ela diz que houve na equipe uma grande discussão, acalorada, e não chegaram a conclusão nenhuma. O que dizer desta situação? Bom, aqui é importante que nós tiremos o foco da realidade de o casal ser homossexual ou não. Por quê? Porque a normativa da Igreja se direciona a todas as pessoas, sejam elas homossexuais, sejam elas bissexuais, heterossexuais, transexuais, o que sejam. Não se trata de discriminação específica a respeito da orientação sexual. Trata-se de uma função, um ofício que é atribuído à pessoa, quer ela seja homossexual ou não. Quais são os pré-requisitos para que uma pessoa seja padrinho ou madrinha de um batizando? O Cânon 874 diz o seguinte: para que alguém seja admitido para assumir o encargo de padrinho, é necessário que, número 1, seja designado pelo próprio batizando, por seus pais ou por quem lhes faz as vezes, ou, na falta deles, pelo próprio pároco ou ministro, e tenha aptidão e intenção de cumprir esse encargo. Então, é necessário que alguém designe alguém responsável, ou a própria criança, se ela já tiver idade, ou os pais, alguém que possa. E que a pessoa aceite, tendo aptidão e querendo cumprir este encargo. Até aqui, nenhum problema. Número 2. Tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano ou pareça ao pároco ou ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. Então, para ser padrinho ou madrinha, é necessário que a pessoa tenha uma idade que a capacite para exercer a função de pai ou mãe espiritual. Essa norma também é bastante clara. Agora, então, vem o problema, o número 3. Seja católico. Aqui é evidente, não se pode admitir um padrinho que não seja católico, que seja protestante, ortodoxo, etc. Ou ateu, gnóstico, pagão, nada disso é permitido. Embora se abra uma exceção no parágrafo 2º, dizendo que, caso haja um cristão não católico, ele pode ser admitido como testemunha do batismo, mas não como padrinho. Porque a função do padrinho é clara, a função do padrinho é educar a criança na fé. Então, tem que ser católico. Segundo, que ele seja confirmado, ou seja, é necessário receber o sacramento da crisma para ser padrinho. Já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, você precisa fazer a primeira comunhão para ser padrinho. E aí vem a cláusula que responde à dúvida do nosso caso. Leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Vida de acordo com a fé significa o seguinte: no caso, no campo sexual, a pessoa não pode estar vivendo uma situação de pecado. O que quer dizer situação de pecado? Nós católicos cremos, e é isto que é a verdade de Deus para todas as pessoas, que não é possível se realizar um ato sexual fora do sagrado matrimônio, que é um só,
indissolúvel e fiel. Esse sagrado matrimônio deve ser entre um homem e uma mulher, porque pela sua própria natureza, ele tem ali a constituição de uma família. Da união de dois homens não brota vida humana. Não é possível conceber, não é possível se reproduzir com dois homens, com duas mulheres. Só é possível quando o casal é de homem e de mulher e estão unidos com um vínculo matrimonial. Isso quer dizer o seguinte, que se a pessoa vive uma vida sexual onde costumeiramente tem relações sexuais fora de um matrimônio sacramental, essa pessoa não pode ser padrinho, essa pessoa não pode ser madrinha. Mas essa proibição, ela afeta seja os heterossexuais, seja os homossexuais, ou seja qualquer outra pessoa. Não pode ser padrinho quem está num estado de pecado, numa situação em que costumeiramente aquela pessoa tem relações sexuais fora do sagrado matrimônio. Por quê? Porque, especificamente, ela não leva uma vida de acordo com a fé e com o encargo que irá assumir. Isto quer dizer que a Igreja não tem normas específicas a respeito de homossexuais. Ela tem uma norma geral onde cabem dentro dessa norma todas as pessoas, heterossexuais ou homossexuais. Por isso, não cabe aqui a acusação de discriminação. Não há discriminação porque aqui todos os que estiverem fora do sagrado matrimônio e que exerçam uma vida sexual costumeira e ativa não podem assumir o encargo de padrinho. Finalmente, duas últimas cláusulas. O cânon diz assim, que a pessoa não se encontre atingida por nenhuma pena canônica legitimamente irrogada ou declarada, ou seja, um excomungado, um suspenso ad vinis, etc. E, finalmente, a quinta cláusula, que não seja pai ou mãe do batizando. Portanto, para ser padrinho ou madrinha, é necessário ser uma pessoa que substitui o pai, substitui a mãe, ajuda o pai e ajuda a mãe na sua função de educar na fé católica. Bom, qual a polêmica da vez? Alguns jornais aí, informaram o seguinte tema: pessoas que se identificam como transgênero podem ser batizadas e testemunhas de matrimônio. Outras dizem de que o Vaticano liberou o batismo dos transgêneros e também para eles serem padrinhos, O que aconteceu? O Dicastério da Fé, que hoje está sob o comando do Dom Victor Manuel Fernandes, aquele lá, o arcebispo beijoqueiro, que muitos sempre falam, ele respondeu algumas dúvidas do Dom José Negri, que é responsável pela diocese aí de Santo Amaro, e ele perguntou sobre isso. Vamos ler aqui aquilo que foi uma dúvida e também já a resposta do Dom Victor Fernandes. Essa carta foi enviada no dia 14 de julho de 2023 e foi respondida aí no dia 31 de outubro. Foi assinada pelo Dom Victor e também pelo Papa Francisco. Vamos à primeira pergunta, A primeira pergunta foi: um transexual pode ser batizado? Pergunta de Dom José Negri. Dom Victor Fernandes responde: um transexual que também passou por tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual pode receber o batismo nas mesmas condições dos demais fiéis, se não houver situações em que haja risco de gerar escândalo público ou desorientação entre os fiéis. No caso de crianças ou adolescentes com problemas transexuais, se bem preparados e dispostos, podem receber o batismo. Ao mesmo tempo, é necessário considerar o seguinte, especialmente quando há dúvidas sobre a situação moral objetiva em que uma pessoa se encontra ou sobre as suas disposições subjetivas em relação à graça. Pergunta Dom José Negri: um transexual pode ser padrinho ou madrinha no batismo? Dom Victor Fernandes responde: sob certas condições, um transexual adulto que também tenha sido submetido ao tratamento hormonal e cirurgia de redesignação sexual pode ser admitido no papel de padrinho ou madrinha. Contudo, como essa tarefa não constitui um direito, a prudência pastoral exige que não seja permitida se houver risco de escândalo, de legitimação indevida ou de desorientação no âmbito educativo de comunidade eclesial.
Gente, nós vimos duas falas aí. Uma fala do padre Paulo Ricardo e uma fala do que foi escrito pelo Dom Victor Manuel Fernandes. Qual a diferença do que um e o outro falou? Talvez a única diferença é que o Dom Victor também poderia ter citado esses trechos do Código Canônico. Todavia, entretanto, ele citou o Código do Direito Canônico também sobre a questão 5 de uma pessoa homossexual que mora junto pode ser padrinho de uma pessoa batizada, né? E aí ele cita o Cânon 874, né? O primeiro e o terceiro parágrafo. Pode ser padrinho ou madrinha quem tiver aptidão para ir e levar uma vida conforme a fé e o papel que se assume. Então ele também fala, né? Depois eu vou deixar a carta aqui. Existe já a carta em português, mas eu não consegui acessar, então eu vou deixar para vocês em italiano. Depois é só jogar no Google Tradutor, por exemplo, que ele já aparece, tá bom? Mas ele também fala que tem que estar de acordo com a fé, que não pode escandalizar. Ele poderia ter sido mais claro, como o padre Paulo Ricardo foi? Talvez, poderia. Mas não há diferença naquilo que o padre Paulo falou do que aquilo que o Dom Victor Manuel Fernandes falou. O que há diferença é como os jornais estão publicando isso. E, claro, da forma como eles publicam, realmente gera um escândalo. Como se isso não acontecesse. O vídeo do padre Paulo Ricardo é de 2012. E detalhe, nas pesquisas eu encontrei algumas situações de pessoas que já passaram por isso também na sua diocese. Inclusive, tem até um teólogo que faz uma observação aqui, abre aspas, não mencionam nada a respeito na condição sexual, né, referente aí ao direito canônico, ou que seja um impedimento, mas é óbvio que aqueles os quais têm uma sexualidade libertina, a qual não de acordo com a fé católica e a moral que implica, não devem ser padrinhos, que foi o que o padre Paulo Ricardo falou, seja um heterossexual, um homossexual, um transexual. Um homossexual que não põe em ato sua tendência, ou um transexual que vive uma vida coerente, mantendo-se moderado, não estão impedidos juridicamente de serem padrinhos. Lamentavelmente, em muitos casos, a escolha do padrinho é uma simples forma de demonstrar carinho ou amizade a alguém, seja sem que este seja um compromisso religioso e eclesiástico. Muitas vezes acaba sendo uma questão de aparência ou conveniência social. Também devemos considerar a transcendência mediática que a escolha de certas pessoas para serem padrinhos ou madrinhas poderia provocar juridicamente uma grande confusão e até escândalo entre os fiéis. Nesse caso, a decisão depende da prudência pastoral do bispo. Além dessa questão aí da divulgação, né, que gerou para muitos um certo desespero, e também a questão da escolha dos padrinhos, né? Tudo agora se coloca, mas o transexual pode fazer? Ele está dentro da coerência católica? Existem muitas pessoas que têm atração pela pessoa do mesmo sexo, mas não colocam o ato em prática. E muitas vezes é um espinho na carne delas, porque elas lutam, elas se sacrificam diante dessa tendência que elas têm. Assim como uma pessoa que foi transexual e se converteu. Lembrando, e é importante lembrar que algumas pessoas até estão falando aí, como se eu fosse numa paróquia, falasse, olha, eu quero me batizar. Mas você precisa passar por uma preparação, né? Apesar de ser um sacramento de iniciação cristã, e é isso que o catecismo nos diz, é preciso você passar por um processo. Olha o padrinho tem que ser crismado, o padrinho tem que ser batizado, tendo que ter recebido já a Eucaristia, ou seja, feito a primeira comunhão. Não é brincadeira, gente, não vou chegar lá e vou falar, então, ó, essa pessoa aqui vai ser padrinho ou madrinha, independente se é homo ou hétero, sei lá. Não tem essa, você está seguindo o caminho, e por isso que o Dom Victor falou da prudência, para que não se leve ao escândalo. E aí eu queria deixar aqui também um trecho do Catecismo da Igreja Católica, que está lá no número 1253, na quarta frase. A fé que se requer para o batismo não é uma fé perfeita e madura, mas um começo que é chamado a desenvolver. E aí, ao longo, né, do catecismo, ele ainda fala que o batismo é a fonte da vida nova em Cristo, fonte essa da qual brota toda a vida cristã. E no 1255 afirma sobre o papel do padrinho e da madrinha, que devem ser cristãos firmes, capazes e prontos a ajudar o novo batizado, criança ou adulto, na sua caminhada da vida cristã. A comunidade eclesial inteira tem uma parcela de responsabilidade no desenvolvimento e na conservação da graça recebida. Quando é um adulto que vai e pede para ser batizado, ele já passou por um processo de conversão e ele já vai aprendendo na comunidade.
Então não é uma brincadeira, eu não chego lá e falo, quero ser batizado. O padre vai fazer toda uma pergunta, vai entender por que quer ser batizado. Não é bagunçado, gente. E a dúvida do Dom José com certeza veio porque algo aconteceu na diocese dele. Que bom que ele perguntou para o Vaticano, que bom que tem um secretário lá que o respondeu, né, para que possa orientar. Alguma dúvida nele surgiu. Que bom que isso aconteça. Mas tomemos cuidado com certas coisas que nós estamos falando. Então, assim, resumindo, não tem nada de novo. Nada de novo. Já é a orientação da Igreja Católica, desde que esteja dentro da fé católica, tá? E existem muitas boas pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e que muitas vezes foram ou são transexual e estão no caminho para a santidade, buscando a santidade. E é esses que merecem, sim, receber o sacramento do batismo. E todo esse assunto é muito bom lembrar, né? Deus ama sempre a pessoa. Ele salvou as pessoas dos pecados. Ele ama a pessoa e não o pecado. Assim como a igreja também busca cuidar da pessoa e não do pecado. O pecado é só para purificar, certo? E aí, você viu, você se desesperou com isso? O que você achou? Você chegou a pesquisar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, mas, né, lembrando, faça isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, reflita sobre o assunto e tome sempre muito cuidado. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui, compartilhar esse vídeo, principalmente com quem está um pouco desesperado com a situação, e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!